Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la leçon bonus, préparation au DELF, beaucoup de révisions, beaucoup d'exercices. L'unité, c'est l'unité 5 et c'est le module A1.2. Hoje você vai fazer uma revisão de toda a unidade, você vai fazer a avaliação de toda a unidade. É a sua lição bonus, ok? Ela é muito importante e ela vai te ajudar realmente a fixar o conteúdo que você viu durante toda essa unidade 5, ok? D'accord? C'est bon? Donc on peut aller directement aux instructions générales. C'est parti! Alors, les instructions générales, tu connais donc le cahier d'activité, qui est le cahier d'exercice, caderno d'exercice, page 66, 67, 68 e 69. 4 pages. Sempre tem 4 páginas quando se trata do bonus, do projet, ok? Você precisa do seu caderno de aula, seu livro de aula, les écouteurs, feuilles de papier, stylo ou crayon pour écrire les réponses, d'accord? Você não precisa de redes sociais, elas não vão te ajudar. Vão só te atrapalhar seu focus e concentração. Só atrapalha. Então, é melhor desligar durante a próxima hora para você otimizar sua videoaula, d'accord? Donc, le titre de la leçon, c'est écrire une carte postale ou un courriel de voyage. Você já viu esse título? C'est le projet de l'unité 5, projet bonus de l'unité 5, d'accord? Donc c'est bon, bien installé, bien tranquille. Se você quiser tomar uma aguinha, é agora, ok? Porque nós vamos começar, on y va, c'est parti! Et on commence avec le vocabulaire. Apprenez le vocabulaire comme d'habitude. Page 66. Aquecimento, hein? Vocabulaire et aquecimento. Alors, écrivez toute la traduction de ce vocabulaire. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Écrivez la traduction. La correction après. C'est parti! Correction du vocabulaire, page 66. Alors voilà. Voilà. Toute la traduction. Ça va, tranquille, pas de difficulté. On va répéter tous les mots. Vamos repetir todas as palavras para trabalhar sua pronúncia. D'accord? C'est bon, la première colonne. On commence. Allez, répète. Vacances. Cascade. Plongée. Hiver. Jean. Plage. Deuxième colonne. Paysage. Paysage. Non é paisage. Paysage. Passer. Danser. Penser. Espérer. Voilà pour tout ce vocabulaire, traduction plus prononciation. C'est bon, tranquille? On peut continuer au prochain exercice. On continue. Et c'est l'exercice 2 de vocabulaire, page 66. Donc, vérifiez votre compréhension du courriel. Livre de l'élève, page 84. Você vai lá no livro de aula, página 84, e tem e-mail. Você vai ler novamente, você viu em aula. E aí você vai completer avec des adjectifs. Você vai ver os adjetivos lá que tem nesse e-mail, você vai lembrar, et você vai compléter A, B, C, D, E, F. Voilà. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, fais l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, A, nous avons passé d'excellentes vacances. B, nous avons découvert de belles plages, de hautes montagnes, de grandes cascades. C, nous avons fait de magnifiques randonnées. Magnifique. Non, vai falar magnifique. Magnifique. D, j'ai fait de la plongée une expérience extraordinaire. E, la nourriture est très bonne et les gens sont sympas.
F, le soir, on chante et on danse sur de la musique traditionnelle. Voilà pour tous ces adjectifs qui étaient dans l'email, hein, le courriel de la page 84. Donc ça va, pas de difficulté. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Et c'est l'exercice 3, page 66, caractérisé avec un adjectif de la liste. Donc la liste, magnifique, excellent, traditionnel, unique, extraordinaire. Você vai só conjugar, você vai só, perdão, completar A, B, C com esses adjectifs da liste. D'accord? Tranquille, ça c'est vraiment facile. Donc c'est bon, vidéo sur pause, fais l'exercice, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 3. Alors, A, j'ai déjeuné dans un restaurant où la cuisine est excellente. Dans la grotte Chauvet, on voit des fresques extraordinaires. Le site de Machu Picchu, au Pérou, est un lieu unique au monde. B, c'est une auberge traditionnelle avec de bons plats régionaux. Et C, du haut de la montagne, la vue est magnifique. D'accord? Pas difficile ça, hein? Tranquille. Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 3. Alors attention, exercice 3, racontez. Mettez le texte au passé composé. Você vai colocar esse texte aqui, que você tem na esquerda, tudo o texte no passé composé, no passado composto. No passé composé, que é passado, na verdade, não é passado composto. C'est page 67. Oh, eu vou ler para você agora o texte no presente. Ok? Depois a gente coloca no vídeo na pausa, você vai fazer o exercício, depois a correção. Mas vou ler primeiro. Ok? Donc écoute, você pode ler ao mesmo tempo. Nous passons des vacances merveilleuses en Corse. Nous nous promenons beaucoup. Nous faisons de longues randonnées et nous visitons des petits villages traditionnels. J'organise de grandes promenades en montagne. Et ma compagne passe beaucoup de temps à la plage. Nous nous intéressons à la gastronomie locale. Le soir, nous allons dans de petites auberges et nous mangeons des plats corses traditionnels. Voilà, vous allez mettre tout ce texte, écrire tout le texte dans l'intégralité au passé composé. Então, toma seu tempo, você coloca tudo isso no passé composé. D'accord? Vidéo sur pause, bonne chance. Fais l'exercice, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice pour mettre au passé composé, page 67. Oh, eu vou ler, aqui ó, seu gabarito. Eu vou ler no passé composé, eu não vou ler novamente no presente, eu já li. Por favor. Ok, donc c'est bon. On va écouter et accompagner le texte. Você escuta, você pode ler ao mesmo tempo. Vamos. Nous avons passé des vacances merveilleuses en Corse. Nous nous sommes beaucoup promenés. Nous avons fait de longues randonnées et nous avons visité des petits villages traditionnels. J'ai organisé de grandes promenades en montagne et ma compagne a passé beaucoup de temps à la plage. Nous nous sommes intéressés à la gastronomie locale. Le soir, nous sommes allés dans de petites auberges. Nous avons mangé des plats corses traditionnels. C'est bon? Ça va? Vous... Oh, 100%? Você escreveu tudo direitinho? Conjugou tudo certinho? 100%? Não é fácil esse exercício. E é demorado, mas é muito bom. Você tem que fazer esse tipo de exercício. Você tem que tomar o tempo. Você tem que achar o tempo de fazer isso. Porque isso vai fazer toda a différence. D'accord? Donc c'est bon, on peut continuer. On va au prochain exercice. On continue. Voilà, et le prochain exercice, c'est le bonus, c'est la préparation au DELF A1. Ok? Se você quer dar uma pausa, talvez, porque demora, né? O projeto, a lição bônus sempre demora um pouco mais. Então, se você quer deixar para amanhã ou outro dia, você pode parar e fazer a segunda parte, que é outro dia, sem problema, tá bom? Mas se você quer continuar,
permanece. Vai tomar uma aguinha, come um chocolatinho, uma fruta, alguma coisa, porque não é fraca essa préparation. D'accord? Donc, c'est bon, on va commencer la préparation au DELF A1. C'est parti! Et le premier exercice, c'est un exercice de compréhension orale. É um exercício de compreensão oral. Écoutez les annonces e cocher les bonnes réponses. Você vai escutar os anúncios e você vai colocar as respostas certas. Só isso. Ó, tem anúncio A, anúncio B, anúncio C, anúncio D, ok? C'est normalmente são 2 vezes. Você vai escutar 2 vezes. Se você precisa de 3, não se preocupe. Faz. Se você não consegue responder, escuta 3 vezes. Tudo bem, ok? Donc, je vais passer le document audio, ok? Você vai se concentrar. Eu vou passar o documento áudio e você vai responder as perguntas, ok? Donc, c'est bon. Concentration. Document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 5. Préparation au DELF A1. Compréhension orale. Écoutez les annonces. Cochez les bonnes réponses. Annonce A. Les passagers du vol AF 483 à destination de Lima sont priés de se présenter porte 44 pour embarquement immédiat. Annonce B. Le TGV numéro 6973 en provenance d'Annecy et de Milano Garibaldi est annoncé quai 21 avec un retard de 15 minutes. La SNCF vous prie de bien vouloir l'excuser. Annonce C. Notre avion va maintenant atterrir. Nous informons les passagers que le débarquement des passagers va avoir lieu au terminal D. La livraison des bagages est prévue sur le tapis numéro 16. Annonce D. Le TGV numéro 7785 à destination de Strasbourg va partir. Il dessert les gares de Reims et Nancy. Attention à la fermeture des portes. Voilà, c'est bon. Correction de la compréhension orale. Donc les annonces, on commence avec l'annonce A. Donc, annonce A, le vol est à destination de Lima et l'embarquement a lieu porte 44. B, annonce B, le numéro du TGV est 6973. 6973. Le TGV est en retard de 15 minutes. TGV est en retard de 15 minutes. Annonce C. Le débarquement va avoir lieu terminal D. La livraison des bagages est prévue sur le tapis numéro 16. Annonce D. Le TGV 7785 a pour destination finale Strasbourg et le TGV 7785 s'arrête à Reims. Então você viu a importância dessa compreensão oral, que é a vida real. Isso é a vida real. Você tem que entender esse tipo de documento áudio. Porque é exatamente isso que vai acontecer se você for viajar para lá, para a França ou qualquer outro país que se fala francês. Aí você vai encontrar esse tipo de situação. Os números, é difícil. 7785, le TGV 7785, le TGV 6973, 6976. Oh, isso tudo, o único jeito de você se preparar a isso é isso que você está fazendo agora. As aulas, claro, e esse tipo de exercício de preparação ao DELF e o caderno de exercício, eu sempre falo, né?
Ok? Donc c'est bon, c'était bien, c'était tranquille. Você respondeu tudo. Eu espero, normalement, c'était 2, 4, 6, 8 bonnes réponses. Normalement. Ok? C'est bon, on peut continuer au prochain exercice, la prochaine compétence linguistique. C'est parti! Et c'est la production écrite. Então, mais um aviso muito importante. Não pensa que isso não é importante. É importantíssimo. Você tem que escrever. Senão, isso vai atrasar seu processo de aprendizado. Então, você tem que falar, você tem que escutar, você tem que entender, você tem que ler, você tem que escrever. Tem que fazer tudo isso. Vous interrogez un francophone sur un de ces voyages. Commencez vos questions par où, quand, avec qui, comment, pourquoi et quel. Você vai escrever um testezinho. Você não precisa escrever um romance de 158 páginas. É só um parágrafo. Mas pelo menos você vai treinar sua parte escrita. E vous envoyez à votre professeur. Você manda para seu professor. Escreve frases simples, ok? Você manda para seu professor, sua professora, para corrigir e para retornar sua correção, ok? Ainda ele vai, assim, ver sua parte escrita e vai poder te dar uma nota no final do semestre, ok? Donc, c'est bon. Oh, attention! Écrivez, d'accord? Se você não quer escrever agora, você pode escrever depois do vídeo, tudo bem. Porque agora nós vamos fazer um outro exercício. Mas isso você tem que fazer. D'accord? C'est bon? Allez, on continue au prochain exercice. On continue. C'est l'exercice de compréhension écrite. Então, vai analisar leitura. Ok? Lisez le document. Você está vendo o document que está aqui. Un de vos amis va faire un voyage à Nantes. Vous répondez à ces questions. Ah, les questions là. A, B, C, D, E, F, ok? Você vai tomar seu tempo para ler tudo. E você vai poder responder depois, d'accord? C'est bon? Pas de problème? Então, vidéo sur pause. Toma seu tempo, hein? Analise o teste, tudo certinho. La correction après, c'est parti! Voilà, correction de la compréhension écrite. Donc, A, nom de la manifestation, le voyage à Nantes. Lieu, B, c'est lieu. Le long, et j'espère que c'est dá para ver, porque é pequeno, mas vamos lá. Lieu, le long de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire. Le long de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire. La date, c'est jusqu'au 30 août. D, les informations www.levoyageanantes.fr, c'est le site, hein, au site. E, caractéristiques. Alors, un parcours le long de la Loire de Nantes à Saint-Nazaire. Un grand musée à ciel ouvert. Et F, œuvre à ne pas manquer. L'arbre à basket. Le grand éléphant. Les machines de l'île. Les anneaux. Le serpent de l'océan. Voilà toutes les réponses que tu as écrites, que você deveria ter escrito, que você respondeu tudo isso. Ok? Donc ça va, c'est la compréhension écrite, hein, ok? Donc on a bien travaillé, on a travaillé les compétences linguistiques les plus importantes. Voilà, on a terminé, c'est fini, toute la leçon bonus, la leçon projet de l'unité 5. Oh, como foi? Foi difícil, foi fácil. É um exercício muito bom. Você tem que fazer isso, você tem que continuar assim. Eu espero que isso te ajude muito. Mas eu vou te falar, se você faz todas as unidades assim, a unité 5, 6, você vai ver a 6, a 7, a 8 e a 9, que é o módulo inteirinho. Se você faz todo esse trabalho, realmente você vai acelerar o processo de aprendizado. Você vai acelerar sua progressão. Isso eu te garanto. Agora, se você não faz, eu não te garanto nada. Isso é normal, ok? Donc c'est bon. Mas se você está aqui, é porque você está fazendo. Então, parabéns. Félicitations. Continue comme ça.
On se voit, on va faire la prochaine leçon, ça sera la leçon 1 de l'unité 6, d'accord? Donc on va continuer. Merci beaucoup pour l'attention. À la prochaine. Salut!